Caras, eu não vou ligar a minha webcam. A minha webcam aqui, ela tá. Eu não sei o que aconteceu. Hora funciona, hora não funciona. Eu tentei colocar ela pra funcionar, não deu certo. Hoje eu tirei um dia de folga do trabalho pra resolver algumas coisas. Fiz um cancelamento da Claro e hoje eu fui capaz de tirar um dia de folga. Vocês estão acostumados, geralmente, a me ver dando rage, a me ver reagindo, né? Respondendo a artigo do Lucas Fávaro. Inclusive, ele já escreveu mais um monte de asneira sobre escola austríaca, né? Sobre teorias austríacas. E geralmente vocês estão acostumados a ver resposta de espantalhos, mostrando por que são espantalhos. Inclusive, até mesmo no curso de escola austríaca, né? Eu estou explorando um pouco mais outros aspectos do espantalho que o Fávaro fez a respeito da teoria austríaca do capital, que tem sido meu foco primário, né, daquele artigo da teoria do ciclo econômico, que até eu mesmo acredito que o Fávaro não tenha mais dado muita atenção a esse debate, até achado que ele tenha me respondido completamente sem nem ter discutido diretamente comigo lá naquele debate do Enrido, que depois eu cheguei a acrescentar, né, o parágrafo lá pro artigo original, cheguei a fazer é, cheguei até a repetir, né, a resposta em um vídeo lá do Don Quixote da Economia. Cheguei até a deletar porque eu estava muito irritado. Não foi uma resposta elegante. E basicamente eu estava falando mais do mesmo que eu já tinha refutado ou adicionado no artigo original. Mas qual que é o... Por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Eu vou tentar segurar aqui a minha falta de inteligência emocional e ser um pouco mais frio, que eu cheguei a assistir uma live do Economia para Iniciantes com o Tucano. E o Tucano é amigo meu, né, da trupe. É um cara muito inteligente, um cara que tem uma bagagem absurda. E eles falaram um negócio que eu fiquei meio pensativo em relação a isso. Então, eu vou aproveitar o vídeo do Samidana. Eu espero que seja mais ou menos espero que seja o que eu espero, é foda, né? Mas eu acredito que seja o que eu espero que ele vai falar, que ele vai ter uma postura arrogante, uma postura na qual ele não tenha muito conhecimento de causa, estabelecer uma crítica, e simplesmente faça um apelo à autoridade e um envenenamento de poço. Né? Envenenamento de poço é uma falácia na qual você desmoraliza os, as ideias contrárias à sua, ou o argumentador, de forma que você não ataque o conteúdo, é como um ad hominem, mas você prepare a sua audiência de modo que elas já tenham uma visão negativa da ideia contrária à sua, certo? Isso é feito diversas vezes por vários economistas ortodoxos, não dizendo que a ortodoxia como um todo se comporte assim, principalmente a ortodoxia gringa, né, não a brasileira. Ela é muito respeitosa à escola austríaca, que já fez várias contribuições à própria ortodoxia, em especial na microeconomia. E os brasileiros, né, eles têm muito disso. Tá? Mas antes de fazer o ponto, vamos ver aqui que o Samidana vai falar sem umas delongas, vai. Contra os caras que estudam filosofia, que estudam. Eu acho muito legal. Economia austríaca é um negócio que é filosofia. Sim. Tá, vamos lá. É filosofia por quê que ele chama de filosofia? Porque dentro da epistemologia científica comumente aceita, principalmente dentro da ortodoxia, se trata de positivismo, né? Ou seja, da tentativa de integrar todas as ciências. Aí vai ter alguns ortodoxos que vão dizer que são falsificacionistas, mas eles não adotam a postura popperiana corretamente, né? Mas a ideia de integrar as ciências sociais dentro do âmbito das ciências naturais, certo? A tentativa de transformar a economia numa ciência natural, né? E claro, tem aquela questão da fundamentação epistemológica, o debate epistemológico que vem desde a treta tanto dos neoclássicos matemáticos quanto da escola austríaca contra a escola historicista, e é um negócio que permeia até hoje, né? Por que se chama de filosofia? Inclusive eu tive uma matéria na faculdade de economia que chamava, não sei se foi a matéria de institucional, mas era uma matéria que falava dos tipos de argumento que a gente buscava fundamentar a nossa análise, né? E tinha o senso comum, né? Até chamava de empírico, né? Mas o método científico das ciências naturais ele é em grande parte empírico, né?
no qual as teorias podem ser falsificadas se adotarem uma linhagem mais popperiana, né, ou supostamente mais popperiana. Uma boa teoria é uma teoria que pode ser falseada pela experiência, né? Então, quando a gente fala de métodos de aquisição de conhecimento, a gente tem a razão pura, a priori, certo? O raciocínio lógico, matemático, certo? No caso da escola austríaca, lógica discursiva, em maior parte. E a gente tem um método que recorre à experiência. Qualquer método que recorre à experiência é empírico, né? Então, nessa matéria dentro da faculdade, a lógica a priori ela era categorizada como filosofia, certo? E assim, a ciência, nada contra, né, esse tipo de categorização, até porque a ciência, como um todo, ela surge de uma discussão filosófica. A grande questão é que na economia nós temos fenômenos de complexidade organizada. E para a gente entender a experiência, isso é, a história econômica, a gente precisa de uma teoria prévia que explique as relações causais, certo? E essas teorias, quando a gente trata de coisas relacionadas à forma que as pessoas tomam decisões, né, que a praxeologia, ela, né, eu sigo a linhagem misesiana de que ela é tautológica, de que ela os juízos que a fundamentam são tautológicos, são juízos analíticos, né, apesar de que eu concordo com a visão do Mises de que esses juízos analíticos eles não são óbvios e não geram conhecimento novo, mas na realidade eles analisam aspectos do objeto de estudo que anteriormente estavam meio que nebulosos. Então, dessa forma, juízos analíticos podem gerar conhecimento novo, né? Mas, enfim, a matemática quanto a lógica dedutiva e a lógica verbal, né? Porque você tem a lógica matemática, que é a lógica verbal passada para símbolos, que é a formalização da lógica, mas em essência elas são a mesma lógica, só muda a linguagem para expressar essa lógica, mas a lógica em essência, tanto a lógica verbal quanto a lógica formal são em essência a mesma coisa, tá? Tanto é que, pô, o Marco outro dia estava fazendo a formalização de argumentos utilizados em livros de economia austríaca, então não tem tanta diferença, né? É que a escola austríaca ela prefere a lógica verbal devido à possibilidade de abranger a subjetividade e a complexidade dos fenômenos, né? E a economia como fenômenos de complexidade organizada, como diria Hayek, ela é um fenômeno complexo causado por não uma total aleatoriedade, mas é uma complexidade marcada por ação propositada, né? Então essa complexidade é um pouco diferente e aí, por conta disso, até mesmo pelos agentes econômicos estarem num processo de constante aprendizado e aumento do nível de conhecimento, que pode diminuir em outros aspectos, os fenômenos eles passam a ser tão complexos que você insere a fenomenologia dentro de um âmbito de incerteza genuína. Você nunca sabe com certeza apodítica o que vai acontecer no futuro. Certo? E isso é um grande problema para uma ciência que quer operar como uma ciência natural. Porque ciência, no sentido de ciência natural, é medição especialmente. Certo? Os fenômenos dentro da economia, eles têm um certo aspecto cíclico, então eles têm digamos, se a gente fosse observar os dados, eles têm um formato parecido, mas ele nunca se repete da mesma maneira de maneira perfeita. Ele não é perfeitamente previsível. Ele possui padrões. E por isso, a economia como ciência ela tem uma grande limitação nesse aspecto, né, dos fenômenos de complexidade organizada. Então, por isso, a escola austríaca ela é mais humilde perante o conhecimento e ela parte de um quadro analítico baseado em dados não observáveis, relativos à estrutura lógica da tomada de decisões humana. E essa estrutura analítica é necessária para compreender os dados empíricos. Por isso, assim como você não pode testar o próprio método empírico, você não pode testar o próprio método de análise da economia. Assim como você não pode testar a matemática. A matemática é utilizada para medir os dados. Ela não é testada como método. Entende? Essa é a grande questão. Então, desta maneira, ela estabelece um método, mas não é um apriorismo puro. Tanto é que vários economistas austríacos fazem análise histórica, empírica, com base na teoria formada por esse raciocínio, dessa estrutura lógica. Certo? Então, vamos lá.
É só isso que eu queria estabelecer aqui. É filosofia. O que tem seu valor. Por exemplo, quando você... Só que o que acontece? Você pegar as faculdades de primeira linha do mundo, nenhuma estuda isso. Não estuda. Então, aí entra aquela grande questão que eu estava falando do apelo à autoridade. Basicamente, se algo não é difundido dentro da academia, isso necessariamente não é válido. Ele não tem como provar isso. Isso daí é uma falácia lógica, é um apelo à autoridade, certo? Por quê? Porque os princípios são legais da economia austríaca. Mas a economia se desenvolveu de tal maneira que você tem métodos. Então não importa a ideia que você tenha. Então, mas a escola austríaca também tem métodos, entende? Não faz sentido, certo? O argumento não tem correlação com um argumento plausível para rejeição do método austríaco. Como que funciona? Eu quero testar se beber chamate aumenta o consumo de pizza. É uma hipótese. Aí eu... Então, tá vendo? Essa ideia. Conjecturas e refutações. Né? Estabelecer uma hipótese como se fosse ciência natural. Só que a ação humana ela não ocorre da mesma forma que o movimento de corpos dentro do espaço. Ela é uma ação propositada. E quando você tem ação propositada, você tem possibilidades dentro do nível de conhecimento de cada agente individual. E quando você tem esse nível de conhecimento, primeiro, você não consegue determinar o nível de conhecimento individual, porque isso é algo que não pode ser formalizado nem pelo próprio agente, pela existência do conhecimento tácito, não formalizável, né? E os agentes, eles nem estão, tanto os agentes econômicos do dia a dia, quanto o próprio cientista econômico, que é um agente econômico também, eles não sabem nem do nível de sua ignorância. E já que a gente está nessa fenomenologia complexa causada por essa própria limitação de conhecimento, não tem como você determinar ex ante, e mesmo fazendo testes empíricos, né, que vai existir alguma regularidade. Existe realmente alguma regularidade que permite a gente criar esse corpo organizado de conhecimento, mas não existe uma regularidade no mesmo sentido matematicamente constante das ciências físicas. Quando é lógico, né? A gente também tem terrenos de estudo, né, no qual a regularidade não existe dentro da física mesmo. Né, como no caso do universo quântico, que é o universo subatômico, em que você tem uma determinada aleatoriedade. Mas essa aleatoriedade é dentro de um conjunto de possibilidades definível. Já dentro desse escopo de incerteza genuína, de fenômenos de complexidade organizada, você não tem esse mesmo nível de... Você está num nível de incerteza não probabilística porque o conjunto de possibilidades é potencialmente ilimitado. Entende? Então vamos lá. Porque, não sei o que lá, você pode ser um cara de... Até porque, cara, se fosse simplesmente fácil assim, você poderia ficar milionário muito fácil, porque você saberia o futuro de todos os acontecimentos dentro da economia e você poderia ganhar dinheiro se antevendo a tendências futuras. Então seria muito fácil. Né? E daria para ficar rico com day trade, né? Acima de tudo. Que estuda bioquímica, você pode ser... Aí você tem uma hipótese. Aí você pega essa hipótese. Cria. Aí, ó, bioquímica, ciência natural. Tá percebendo qual que é a relação positivista de integração das ciências com a metodologia da ciência natural? Um experimento ou observa coisas, né? Eu quero saber quantas vendas de chá teve disso, e testa. O problema é que quando você começa a falar assim, não dá para testar o ser humano porque o mundo não é um laboratório. Não, o mundo isso é uma besteira sem precedente, porque você trabalha com probabilidades. Por exemplo, Não é um grande laboratório. Não, Eu já expliquei qual que é o problema de você tratar probabilidade cientificamente dentro da economia, certo? Agora ele teria que fundamentar isso daí. Agora, a grande questão é a seguinte, eu não sou contra a utilização da matemática na economia como um método de explicação do mundo, mas é um problema quando você tem, por exemplo, políticas públicas que utilizam a economia do bem-estar, porque essas políticas públicas estão normatizando a realidade complexa dentro do modelo de simplificação. E, por exemplo, para tomada de decisão empresarial, porque você pode tratar de probabilidades dentro de cenários esperados, mas esses cenários esperados não são com certeza aquilo. E aí, de novo, quando você vai para o campo de políticas públicas, você está tentando normatizar a realidade complexa de fenômenos de complexidade organizada dentro de um nível de cenários esperados, que podem acabar não acontecendo e surgir uma nova possibilidade que anteriormente não era sequer conhecida, certo?
Então, essa é a grande questão, esse é o grande problema. E, inclusive, quando eu falo de políticas públicas, a gente pode falar, por exemplo, de revoluções tecnológicas, né, para falar de cenários que anteriormente não eram traçáveis pela maioria das pessoas, certo? Na tomada de decisão. E qual que é a diferença? Quando você tem essa tentativa de normatizar a realidade ao modelo simples, a realidade complexa ao modelo simples, com as políticas públicas que não ocorrem na tomada de decisão empresarial, é que na tomada de decisão empresarial, se o cara errar uma previsão, ele vai ter prejuízo privado da tomada de decisão dele. Assim como o lucro também vai ser privado e ele vai gerar um valor para a sociedade. Agora, quando você tem a normatização através de políticas públicas da realidade aos modelos simplificados, o prejuízo não é individual, não é privado. O prejuízo é de toda a sociedade. De um custo de oportunidade que nem pode ser quantificável, porque você não sabe quais são as possibilidades que foram eliminadas quando você se prende a um conjunto de possibilidades definidos por um comitê de especialistas, entende? De auto-intitulados especialistas. Mas enfim, vamos ver se ele vai fundamentar alguma coisa, porque não fundamentou o método, não fundamentou nada. Acredito que não, mas eu estou utilizando isso para fazer uma discussão epistemológica, metodológica, mas eu quero fazer uma discussão um pouco sobre a nossa construção da vida intelectual da nossa carreira e como a gente, de certa forma, acaba se apegando às nossas ideias e coisas pré-concebidas que nos foram passados por professor, etc. E eu combinei de vir você aqui. Ah, você tinha certeza? Não, podia cair uma bomba na minha cabeça, você podia ter um ataque, você podia ter bebido ontem e não ter aparecido. Assim, mas você sabe que você trabalha com probabilidades. Então você trabalha com probabilidades. E o que eu pego birra, e aí eu escrevi uma thread, juro, pelo meu filho, com uma. Não escreva papers, escreva threads. Mais sentido assim. Não. Porque eu vejo que tem muitos jovens inteligentes, de 12, 13, 14, que são chamados libertins na internet. Eles usam mangás. Sempre é um anime. É uma mangá, um anime. Eu não sou desse universo, mas de animes, mas obviamente respeito, que gostam de economia, gostam de falar. Mas eu acho que a escola austríaca é um pontapé inicial para estudar economia a fundo. Os caras dizem, quando você olha a história, o que os caras estão fazendo hoje em economia, está muito distante daquela época. É a mesma coisa a medicina. A medicina, hoje, para detectar, para tirar câncer, você tem muito mais técnicas do que se tinha na época do Egito. Tá, mas a gente tá falando de ciência social, não de ciência natural, né? E não necessariamente o fato de algo ser utilizado posteriormente que necessariamente aquilo é melhor. É a mesma ideia do Paulo Freire. E o Paulo Freire basicamente emburreceu o país com essa ideia de que o novo necessariamente é melhor que o antigo. É uma ideia marxista até, né? Essa parada de, não, o novo necessariamente supera o antigo, né? Você está trazendo um negócio, é igual a ideia do darwinismo social, você está trazendo um negócio da ciência natural e colocando num objeto de estudo completamente diferente, né? Mas as coisas que fizeram a gente tem sua... ele filosoficamente tem sentido. Então, economia, você precisa conhecer teoria. Por exemplo, o terraplanismo voltou. E surgiu posteriormente a concepção de que a Terra é uma esfera. Não é nem uma esfera, na realidade ela é um corpo geóide elipsoide, mas tudo bem. E por conta disso, quando surge esse neo-terraplanismo, não necessariamente ele é algo melhor do que o que a gente tem de conhecimento científico, certo? Só porque é um negócio relativamente novo, certo? Assim como a ideia de que a Terra é um globo, ela surgiu lá atrás e nem por isso ela é algo que foi superado por uma teoria nova, certo? Foi algo que foi comprovado empiricamente, cientificamente. Tanto matematicamente, quanto com registros fotográficos, registros, né, de gravação, etc. Então não necessariamente algo que é novo é simplesmente melhor por ser novo. E aí agora eu vou entrar até em choque direto, né, com os neoconservadores. E também não necessariamente porque algo é uma tradição que é necessariamente correto. Certo? Econômica, todas, e principalmente uma área que eu me aprofundei, mas todos os economistas têm que saber muito disso, estou falando de economistas que jogaram ainda a Copa do Mundo, essa primeira divisão que falamos, que é a econometria, que é métodos para mudar. Se jogar... De novo, eu sou a favor da econometria, mas sem a normatividade da realidade complexa ao modelo simples. É o único ponto que eu faço aqui. Eu não tenho nada contra a econometria, inclusive eu estudo econometria e gosto de econometria. Dentro das ressalvas epistemológicas e metodológicas.
certo? Dizer que austríaco é contra a econometria é um completo absurdo. Principalmente se você levar em consideração as gerações mais novas da escola austríaca intelectual. E existe um campo de pesquisa contínuo da escola austríaca. Desde Kirchner. Tem toda uma tradição da George Mason University. A economia mainline também, que busca juntar um núcleo comum de vários autores que pensam mais ou menos na mesma linha de raciocínio, que não necessariamente são só austríacos. Entende? Então, assim, um completo desconhecimento da escola austríaca, mas é interessante porque essas questões que o Samidana trouxe aqui, além da gente desmistificar algumas coisas que estão erradas, também é interessante para gerar algumas discussões muito importantes e muito cruciais na hora de defender uma tradição de pensamento econômico. E lembre-se, aquilo que eu já cheguei a pontuar algumas vezes, a gente nem se prender só a uma única tradição, certo? Mas, lógico, eu tenho majoritariamente uma influência da escola austríaca, né? Apesar de não ser a única. Liverpool contra o 15 de Piracicaba, tem chance, possibilidade da ração humana do 15 Piracicaba fazer 10-0? Tem. Uma probabilidade disso talvez seja menor do que o mundo acabar, não sei. Mas tem. Mas pode acontecer. Os caras ficaram com uma doença, aparecer lá... Pode vir um comento que a gente não viu. A bola. E aí eu vou usar até o argumento do Biratan Georgiori, né? Por que a gente tem esporte se a gente já saberia o resultado de antemão? Mesmo com as probabilidades mais altas para um determinado time. E por que a gente sempre torce pro underdog, né? Também. Que a gente não gosta de hegemonia, a gente gosta de mudança. Né? E o mundo, principalmente o mundo humano, ele é feito de mudanças constantes. Né? Por mais que a gente tenha uma certa dificuldade de se adaptar a mudanças. Bola mudou, sei lá, um cachorro, não sei. Tudo pode acontecer, mas não é a mesma probabilidade. Então esse negócio, parece aquilo que eu falei, no meu caso é diferente. Ninguém acha que você vai acertar em todos os casos. Mas você não precisa acertar em todos os casos. O que eu falo na Globo... É que assim, ele não tá 100% sem razão. Porque é uma questão de que, sim, alguns austríacos, e principalmente os menos fundamentados, eles falam esse tipo de coisa. Né? Mas o que estudaram mais, que não espantalham a ortodoxia, principalmente os que vêm da academia, como eu, a gente sabe disso. Né? É que é uma questão que está até no livro básico, né? O do Biratan Georgiori, né? O Ação, Tempo e Conhecimento. Né? É que o conjunto de possibilidades não é definível. Né? É uma questão mais profunda do que isso. Né? Que não significa que a gente não possa usar. Pela milésima vez eu estou falando que a gente pode usar a econometria. Né? A gente não pode usar para política pública pelo simples motivo que você está normatizando. Você está tentando encaixar uma esfera dentro de um buraco de um triângulo retângulo. Não vai encaixar. Entende? E depois, então eu fiz esse bolão, aí durante a Copa do Mundo eu falava no Jornal da Globo os palpites, depois a gente fez um quadro no Sport TV, que eu... Supondo que a esfera é menor, né? Isso é muito, a esfera é maior, né? Sim, isso é muito economista de se fazer, mas ok. Postava com os comentaristas e ganhava fácil. Então, quer dizer, o meu modelo erra muito de futebol, mas erra menos. E de BBB também. Menos que os comentaristas, então já é bom pra caralho. Eu não preciso acertar todos. Se eu acerto menos pra jogar na seleção brasileira de futebol, você não precisa ser melhor que o Neymar, nem sei se hoje ele é o melhor da seleção. Inclusive, se vocês gostam desse tipo de coisa, tem o homem, eu acho que é o homem que mudou o jogo. O homem que virou o jogo. Eu não vou me recordar com perfeição. Brad Pitt, Moneyball, jogada de risco. Acho que é esse. É ele mesmo, o Jonah Hill, né, que é um economista, ele começou a utilizar sistemas probabilísticos, né, econométricos para poder descobrir novas gemas, né, dentro do esporte e tudo mais. E ganhar dos grandes times, né? Eu não vou me recordar com perfeição, que meu pai que assistiu 40 vezes esse filme, mas aí tá uma recomendação de filme para vocês assistirem relacionado com o que ele tá falando. Se você for melhor do que o Tyson, que foi escalado para a última Copa, que é um jogador... Minha bolsa, você já tá lá. Então, assim, os modelos não precisam ser perfeitos. Claro. Você acha que no negócio do... Exato, mas eles não podem... Eu não vou ficar me repetindo, vai. Da economia austríaca, eles têm um puritanismo? Não, eu acho que, primeiro, eu não conheço economistas austríacos, principalmente da internet, brasileiros, que dominam ferramentas econométricas. O Biratan Georgiori, já matou por aí. E o Barbieri também, Fábio Barbieri, que é, inclusive... É que o Biratan Georgiori é o melhor exemplo, porque ele era um econometrista, sim, referência, antes de se tornar austríaco. Então, primeiro, isso não é um argumento válido, né, porque é um apelo à autoridade. E, na verdade, é apelo à ignorância, não é apelo à autoridade, é um apelo à ignorância. E, segundo, que ele é factualmente errado, né. Inclusive, meu amigo, né,
Cláudio Henrique Tancredo, que as notas dele de econometria eram absurdas, né? E eu, que adoro matemática, que me dou muito bem, tanto em econometria quanto em microeconomia na minha faculdade também. Tirei uma das melhores notas de microeconomia da minha turma, né? Econometria eu ainda estou cursando, ainda não fiz prova. Mas, enfim, não, é um apelo à autoridade que é factualmente errado, né? Então é errado duas vezes, né? Errado tanto como validade argumentativa quanto factualmente errado, né? Então, assim, você fala mal de você não sabe, porque não dá pra mexer. Então, ele não sabe os... Vai discutir com o Biratã, caralho. Mesma coisa, mano, eu queria... Ó, e isso é a primeira vez que eu vou falar isso em vídeo, mano. Eu queria muito ver o Fávaro discutindo com o Barbieri, já que o Barbieri é professor dele de microeconomia no doutorado na USP. Isso ia ser maravilhoso de assistir. Mas esses caras não conhecem nem... Conhecem só os jovens de anime. Por isso que é muito cômodo pra eles tá fazendo esse tipo de argumento, sabe? Porque eles estão discutindo com gente que não é economista, saca? Tá bom, vai. usar instrumento. É aquela velha história, vou acabar com os impostos. Como? É. Como? A questão é como. É. Vocês não propõem soluções Exatamente. Porque senão começa aquela simples. história, cada um é cada um, porque o ser humano é muito complexo. Filosoficamente é legal. Exato, é super legal. Filosoficamente, é uma pessoa obrigada a fazer, é roubo. Exatamente. Concordado. Até o nome diz. Ninguém fala que o nome é imposto, estão te impondo algo. Mas, quando a gente olha, por exemplo, quando você já não é mais um adolescente ou um cara que só age por ideal... Existe uma piada que a gente não... Tá, até agora é só falar essa lógica, mas enfim, vamos continuar. Assim, eu não pergunto se eu sou ANCAP, existe uma piada que é não, cara, eu tenho 35 anos. Eu gosto. Mas a gente gosta deles. Não, eu acho eles legais. E eu vejo mérito em tentar conhecer as coisas. E assim como você tem ideologias de esquerda, o cara que é muitos comunistas, muitos socialistas, porque eu entendo, eu nunca fui socialista, nem na minha adolescência. Mas eu entendo o cara que vê injustiça social, um cara... Não tem coração, hein? Você entende de onde vem aquele sentimento, né? Aquele sentimento, porra, é injusto. É injusto, porque ele é um ser humano de mesmo valor. Existe social. essa ideologia? Existe isso. Mas os dois são ideologias. Porque a hora que você não testa, não usa métodos científicos, vira só papo filosófico. Tá, o Popper diz isso. Mas tem todas as questões que eu já falei, né? E de novo, a gente não nega a empiria, né? É coisa de roupiano isso daí, né, cara? Que acaba ferrando a imagem da escola austríaca. Mas até o Hoppe, cara. O Hoppe no Democracia, o Deus que Falhou, o que ele faz é nada mais, nada menos que uma análise sociológica histórica, utilizando a ciência econômica. Então, assim, nem o Hoppe, cara, que é um cara mais purista de racionalismo extremo. Inclusive, tem um artigo do Betick que fala contra o... É do Betick, eu acho que é do Betick. Contra o apriorismo extremo, que é meio que contrapondo, indo de frente com o Hoppe. Eu vou achar esse artigo, mano. Eu vou achar esse artigo e eu vou referenciar ele num... Ó. Betick Extreme Apriorism. Extreme... Apriorism. Será? Que eu quero ver se eu acho. Não. Without. Vamos procurar no meu Extreme. Aqui, ó. Austrian Economics Without Extreme Apriorism. Alexander blá 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 blá. Não sei o nome dele aqui. Porra, mano, eu vou ver se eu consigo upar isso daqui em algum lugar. Tá, viu, ó, juízo analítico como o, entre aspas, axioma da ação humana. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui a gente já acha direto, né? Semantic Scholar. Depois eu vou ver se eu deixo na descrição. Mas enfim, né? O apriorismo extremo é um espantalho. Então, quer dizer, precisa sair disso. Agora, liberdade econômica. Já saiu. Por exemplo, tem um ranking que chama Ranking de Liberdade Econômica. Então tem um instituto que mostra, eu até postei isso outro dia no... A gente não é contra, a gente até usa isso. É que tem alguns pontos a serem feitos, né? Acho que até o Paulo Gala fez alguns pontos que foram relevantes, cara. Por incrível que pareça, sendo o Paulo Gala. Que a gente já espera a besteira dele. Então é aquele negócio, né? Não julgue um livro pela capa, né? Pode ser o Paulo Gala e 90% do que ele fala é besteira, mas algumas coisas que ele pode falar tem sentido, né? É claro, também o artigo que ele escreveu contra o ranking de liberdade econômica tinha muita asneira também, mas tinha algumas coisas que eram interessantes, né, que foram pontuadas. Twitter. E que inclusive eu acho que eu coloquei numa aula que eu tava falando sobre o ranking de liberdade econômica, usando positivamente, inclusive. Só colocando algumas ressalvas, né, quando eu fiz o vídeo falando sobre isso. Quem está nos assistindo, olha lá. Então você não é binário, tem Estado ou não tem Estado. Só um tolo acha que não vai ter Estado. Só um tolo acha que as leis, que a polícia não precisa... Assim, tipo... É que assim, o Cap, ele não é que ele não acha que vai ter Estado. Né? É um argumento ético, é que alguns realmente tentam pensar como se o Estado não existisse, mas é realmente uma forma de ver o mundo um pouco
não diria anacrônica, né? Porque anacronismo está relacionado a tempo, mas é uma forma distorcida de ver o mundo, né? Uma forma até meio otimista. Isso é muito top. É porque dá pra ver muitas falhas e muitas formas que poderia dar errado. Dá pra dar errado muito Mas não fácil. tem. Se você tem Agora, você pode utilizar isso como um instrumento analítico, e isso até a ortodoxia faz, de estudar os mercados primeiro sem intervenção do Estado e depois colocar a intervenção para ver como ela influencia nessas ordens espontâneas. Né? Isso daí mais como um instrumento analítico, né? Não dentro da crítica que eu fiz e que ele também fez. uma organização descentralizada de polícias, vai haver competição entre as polícias que pode dar merda. Tudo. E aquela história, tem problema. Isso daí é futurologia, né? A gente pode tentar fazer uns teoremas econômicos para estabelecer conjunturas possíveis. Mas assim, existe graus de liberdade econômica e países com mais liberdade tendem e têm desempenho melhor. Não está errado. Nenhum desses tem ausência de... Precisa. Liberdade de expressão. Por isso que eu gosto bastante dos anarcocapitalistas. Eu acho, mas eu acho que pelo menos eles incentivam o sentimento necessário. Mas esse negócio de ficar... Você fez um espantado, mostra que você fez a... Mas fez, eu acabei de mostrar um monte, né? Agora, tá bom. Se um de vocês tiverem... É muito discurso de técnica de debate que nos Estados Unidos é feito para criança. Não, mas técnica de debate não é errado a gente utilizar. É que é uma coisa, assim, tem alguns aspectos que a gente pode abordar que são além de técnica de debate. Agora, o problema é o seguinte, se você utiliza técnicas retóricas, você demonstra falta de conhecimento de causa. Certo? Esse é o grande problema. Mas eu vejo, por exemplo, os esforços do Fávaro, por mais que eu tenha minhas diferenças com o Fávaro, o que eu acredito que já não é mais algo pessoal, pelo menos da minha parte, é essa questão de ele pelo menos teve mais do que o Samidana, mas disposição a aprender um pouco mais. Ele ainda ataca espantalhos, ele ainda tem problemas, principalmente quando ele vai na mesma linha do Mark Bloch de tentar utilizar a controvérsia de Cambridge para refutar a teoria do capital, sendo que parte de pressupostos que já são divergentes dentro do que foi colocado em xeque na controvérsia de Cambridge, certo? Mas pelo menos ele já foi melhor que o Samidana, entende? Nesses aspectos. E eu não estou crucificando o Sami, tanto que vocês viram que tem alguns pontos específicos que eu concordo em algum grau com ele, certo? Mas também mostrando que ele tem um entendimento distorcido, né, da escola austríaca, certo? Então assim, e também não é nada pessoal, eu não estou bravo, não tem absolutamente nada, né? É só uma questão, assim, mostrando quais que são os problemas, né, nas objeções que ele tem à escola austríaca. Do que coisa... Tá, se você tiver... eu não tenho... Se tiver câncer. Você vai pegar o cara que é mais famoso ou não? Então é um argumento por fama. Porque o que prova que esse cara é melhor? Então, quer dizer... Eu vou pegar o cara com mais índice de sucesso. Não, você não tem. Você sabe o famoso. Você não consegue julgar até que... Não, mas índice de sucesso seria mais ou menos uma comprovação da efetividade, né? Claro que ciências sociais são muito mais complexas que isso, mas... Ao meu ver, dentro da minha experiência, dentro da academia de econômica e tudo que eu estudei, que não é a mesma coisa do que, por exemplo, o Biratã ou o Barbieri, que tem muito mais experiência e muito mais estudo que eu, mas já é uma bagagem, o que teve maior poder de explicação para mim e mais congruência com a realidade, com as complexidades da realidade, foi a escola austríaca, certo? Então, nesse sentido, dentro da minha avaliação, né, dentro da o que teve mais sucesso, entre aspas, na capacidade analítica da sociedade foi a escola austríaca, certo? E muitas das previsões deles estavam corretas, tanto do Peter Schiff com a crise de 2008, né, quanto com várias outras teorias, certo? Então, assim, por índice de sucesso, que seria realmente algo mais efetivo, não é simplesmente pela fama, né? Já pela autoridade, não sei o que, né? Mas, assim, só o fato de ser uma autoridade não significa que ele vai ter um índice de sucesso. E no mercado, o que geralmente conta mais é muito mais os seus projetos e o sucesso deles do que realmente você ter só um monte de título acumulado na parede e nunca ter feito nada com eles. Tá certo? É isso. Psicólogo. Os caras gostam de abrir. Não gosta. Inclusive, eu vou colocar um negócio pra vocês aqui, um livro que eu recomendo pra vocês. É um livro meio coach, mas tem algumas coisas interessantes sobre comportamento empresarial interessante pra vocês, que chama Geração de Valor, né? Uma trilogia do
do Flávio Augusto, que ele fala um pouco sobre comportamento empreendedor, desafios, comportamento de manada, senso comum, etc. É interessante para vocês pegarem mais ou menos isso daqui que eu estou falando, sobre a questão de ter sucesso é mais importante do que ter um monte de título juntando poeira, certo? É difícil você perguntar para o médico. Ele não é um Uber, ele dá o seu rating. Mas seria bom se fosse. Mas assim, vamos supor E tem uma questão de... Então eu acho que assim, é interessante, mas isso não é economia. Economia é outro bicho. É interessante com filosofia. E aí começam... Aí fica uma discussão infantil. E aí começam a atacar, e assim, minha hora é cara, eu não tenho paciência. E eu não devo satisfação, eu posso bloquear. Claro. A gente tem que definir economia aí, né, amigo? Ciência econômica, né? E definir ciência, né? Ciência é necessariamente empiria, tem que fundamentar isso. Né? Tem que fundamentar porque epistemologicamente você pode tratar fenômenos de complexidade organizada, no caso dos fenômenos sociais, da mesma forma que você trata os fenômenos de complexidade inorganizada. Né? A gente tem que fundamentar as coisas, cara. Não adianta. Se o pilar é frágil, não importa o quão complexo seja o seu desenvolvimento. Certo? Eu posso responder o que eu quiser, eu posso mandar. Você pode fazer um prédio maravilhoso. Sabe aqueles prédios? Mano, igual tem o Augusto Braga lá, que é o corretor de imóveis, que mostra uns puta apartamento, casa foda pra caralho. Mas se você não tiver uma boa fundação dentro da casa, na parte subterrânea, viga sustentando o peso daquela casa, ela vai desmoronar. É a mesma coisa com o seu prédio teórico. Se você não tem uma boa fundamentação epistemológica, você simplesmente está nesse hype do positivismo de que ciência é ciência natural e tudo mais, e de que você simplesmente tem que partir as teorias a partir da observação empírica, em que existem dados não observáveis que influenciam no resultado, você não vai fazer ciência direito. Você não vai ter uma boa fundamentação. Certo? E não vai resistir a críticas. E aí o prédio teórico desaba. E aí é o que acontece com o que está acontecendo hoje com a ortodoxia, de passar por um grande revisionismo, em especial pela economia comportamental. Pela economia comportamental, pela teoria das informações assimétricas, várias coisas. Certo? E tentar normatizar a realidade ao modelo, que é o que acontece com todos esses revisionismos que eu citei aqui. Esses dois, né? Todos dois, né? Mas é para vocês terem uma ideia. Entende? Então, assim, é complicado. Por quê? Você acha que o cara está aprendendo com erro, mas ele não aprende. Entende? Mas, enfim. É só essa analogia que eu queria fazer para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo. Merda, eu posso falar aqui, o cara desprezo? Posso, claro. Então, quer dizer, as pessoas acham que você tem obrigação. Porque você devia falar com fulano. Eu não devia falar com ninguém. Não é obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Como diria o Rothbard, né? Você não é obrigado a... que ele é economista, né? Não dá pra dizer que ele é um total ignorante de economia, né? Assim como eu sou estudante de economia. Mas você não é obrigado a saber das coisas, certo? Agora você tem responsabilidade com as coisas que você fala, né? E se você está sendo desonesto intelectual, você está simplesmente se isolando numa bolha, assim como os adolescentes com fotos de anime, de pessoas que concordam com você, assim como a esquerda, certo? Você vai falar com quem você tem interesse. Não é uma atitude adulta. E dá pra ver pela linguagem corporal também que nem a atitude dele na hora de falar é adulta, né? Até o pitch vocal dele ficou mais fino. Exatamente. Se eu acho que o cara não agrega nada na minha vida, e se ele acha que eu não agrego, também é só não me seguir. Vamos concordar. Tá bom. Tipo, eu não tô aqui pra ser a minha única verdade, e se você não concorda comigo, você é idiota. E isso é uma coisa que mas você tá fazendo isso. A praxis é outra, né? você falou que é importante. Você quer discutir com alguém, sempre tem respeito. Respeite todos os seres humanos com o máximo de respeito que você Sim, mas ele não tem respeito, velho. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Tem que ter respeito. Mas economista com PhD nas costas, tudo que eles têm é arrogância hoje em dia, cara. E eu não vou generalizar, porque tem muito economista com PhD bom. E não é só porque, por exemplo, o Biratan Iorio, que é um economista austríaco que tem doutorado. Mas, assim, existe muito economista que é humilde em relação ao conhecimento. Principalmente tem alguns economistas ortodoxos que gostam bastante do Hayek, que tem essa humildade em relação ao conhecimento. Mas tem outros que não, cara. Tá certo? Tem outros que não. Certo? Tem outros que estão fazendo seu doutorado ainda e acham que são um dono da verdade absoluta e que só pelo fato dele ser um especialista e dele ter um papel falando que ele é especialista, ele não precisa discutir com você e não precisa fundamentar as posições deles. E que acha que fundamentar é simplesmente descrever um método. Entende? Esse é o problema. E aí fica em petição de princípio, como o Samidana meteu agora. Falando, não, porque o método científico necessariamente é o das ciências naturais.
pode ter para alguém. Agora, análise de mercado. Vê, porque fala, as faculdades, que é tudo um complô. Harvard, MIT, Princeton, Yale, Stanford, Chicago. Não é um complô. Mas tem ideias que são melhores aceitas até mesmo por uma questão de conveniência política. Podia citar umas 40 aqui. Nenhum tem linha de pesquisa em economia austríaca. Tem. Eu acho que tem. Cara, dentro dos Estados Unidos, a economia austríaca tem muito mais espaço do que no Brasil. E no Brasil também tem algumas universidades, como no caso do Mackenzie, por exemplo, em macroeconomia você aprende escola austríaca. Inclusive a Mariana Piaia, que é uma economista austríaca, ela é professora de macroeconomia no Mackenzie. Então, assim, quando você fala que não tem, tem até no Brasil. Mesmo que muito menor grau do que nos Estados Unidos. Não faz sentido você tá falando isso. E não é só George Mason não, cara. Inclusive, cara, depois eu vou pegar com o Rodrigo Beckenbaby, o meu amigo Rodrigo Beckenbaby, um salve pro meu amigo Rodrigo Beckenbaby, que ele é ótimo em pegar não só citações em top journals, mas em outras faculdades, New York University também, enfim. Agora, se for só as faculdades que cabem dentro da narrativa dele, então fica meio difícil discutir, né? Nenhum. É um complô, porque eles vão dominar o mundo. Mas eu acho que é meio ridículo. É a mesma coisa que achar que o socialismo vai dar certo, é um complô. Sabe? É muito tópico. Então, se você... Eu falei do Journal Finance, tem vários journals, né, de political economic. Tem vários. O cara vai lá e escreve um paper, vê se aceita. Não é. Lógico que é. De novo. É só olhar a thread do Rodrigo Beckenbaby, mano. Eu não vou ficar listando isso daí, né, mano? Mas tem, ó, vamos lá, outros marcadores, eu acho que tá por aqui. Vamos lá, Voyer, não, isso daqui vai ter bullshit também. Mas tem, tá salvo em algum lugar aqui, eu não sei se é Econ... Austrian Papers. Deixa eu ver. Ah, mano, eu tô com preguiça, vai. Mas tá aqui nos meus outros marcadores, aqui tem coisa que eu não quero que vocês vejam. Provavelmente, provavelmente. É bullshit. Mas enfim, tem muito paper austríaco sim publicado em top journals, sim, cara. Isso daí não falta. Inclusive paper austríaco mais voltado à matemática. Mas enfim, só pra vocês verem que também é factualmente errado. O que ele tá falando. De mercado. Quem que você acha que a Amazon, que o Google, que o Facebook, que a Apple, que a Globo, que a Microsoft estão contratando de formados em economia? É o cara que é formado em economia austríaca ou é o cara que é um ortodoxo que fez Harvard, MIT? Não, mas você acha que o ortodoxo não, que o economista austríaco necessariamente é formado em economia austríaca? Ele pode ser formado em economia mainstream se é austríaco. E ainda assim dá consultoria para a empresa. Não tem problema nenhum, cara. Isso daí... É claro que também não é um argumento válido, mas é uma questão de que não necessariamente está factualmente correto. Tanto é que você tem austríaco dando aula em pós-graduação ortodoxa. E aí? Para onde vai seu argumento? Dando aula para ortodoxo. E aí? Revisando livro-texto de microeconomia referência. E aí? Fábio Barbieri. Novaria. E aí? Como é que faz? Tá factualmente errado. E aí, ou qualquer uma da Ivy, é esse cara. E quanto ganha esse cara? Muito mais que ganha o cara de economia austríaca. Por quê? Ele tá falando da cabeça dele, né? Cadê os dados? Gabriela Prioli, cadê os dados? Você não é cientista natural na economia? Cadê os dados? Então. Que isso? Me explica, é valor de mercado. Então é muito fácil ficar discutindo em mesa de bar. É muito fácil ficar discutindo no Flow sem trazer os dados do que ele tá falando. Mas enfim. Qual que era o ponto que eu queria fazer aqui e acabou rendendo até uma discussão um pouco mais interessante. Quando você estuda algo, que você vai na sua faculdade, na sua alma mater, certo? E eu mesmo no ensino médio sofri com isso. Quando eu vi o Daniel Fraga pela primeira vez, pra mim ele era um lunático em termos de política. Quando você passa anos e anos, mais de 10 anos, você está muito investido em algo, né? Você começa a ficar muito apegado àquilo. Acho que a economia comportamental até fala um pouco disso, né? Não sei se é o efeito posse, eu não vou me recordar. Mas você passa muito tempo estudando uma determinada tradição e os seus professores vão falando que aquilo é certo, não sei o quê. E conforme você vai repetindo e você utiliza aquilo e aquilo tem um valor para sua vida, e aí você vê algumas pessoas estejam com argumentos válidos ou não,
mas que você desconhece esses argumentos, e começam a colocar aquilo em xeque, ou por exemplo um marxista que você vê um austríaco colocando toda a metodologia de análise sociológica que ele aprendeu em xeque, epistemologicamente, falando que não tem fundamento, que tem problemas em relação ao conhecimento, estrutura analítica, aquilo passa a ser uma ameaça para você. Você precisa reagir de alguma forma. E aí essa grande questão é que essa reação acaba sendo um pouco arrogante e sem se dar ao trabalho de entender as críticas que foram feitas pelos autores, certo? E o debate que tem sido feito. E muitas vezes a gente vê, inclusive, economista ortodoxo rechaçando a HPE, principalmente a galera da economia mainstream, e aí eles têm uma fundamentação muito frágil, certo? E por isso que isso é muito complicado, porque eles não conseguem ver de onde vieram as ideias e tudo para eles é dado e é dogmático. E aí você tem esse tipo de reação. Então é uma questão que, inclusive, que foi o que me inspirou a gravar esse react, que foi a entrevista do Tucano lá no Economia para Iniciantes, que é uma questão que você fica emocionalmente envolvido com algo que você está investido. É a mesma coisa quando você vai e você começa a se envolver com uma mulher e você está muito emocionalmente investido, começa a dar certo, mas depois você comete alguns erros e aquilo começa a desandar, ou ela perde interesse, ou por ser uma pessoa que você teria um relacionamento tóxico, mas você já está tão investido naquilo, e você não está com outras mulheres, conversando com elas e tudo mais, você está tão investido naquilo, que você não passa a ver aquilo como custos irrecuperáveis, e você começa a tentar insistir em algo que tem problemas e que você não enxerga esses problemas porque você tem um apego emocional àquilo. Né? E a mesma coisa com a formação. Você se esforçou, você fez prova para aprender uma porra de uma matéria de econometria que, de novo, ao meu ver, não está errada e não é inútil, apenas com ressalvas metodológicas que eu fiz durante essa análise. E você não consegue simplesmente admitir que você estava errado com algo que você estudou por tanto tempo, que realmente é difícil. Mas é aquilo que eu falei da questão do prédio. Não adianta você fazer um prédio super foda quando os pilares de sustentação dele são frágeis. Então fica aqui a lição para todos nós da gente buscar uma maior consistência e adequação ao nosso objeto de estudo. E assim o Economista Metalhead volta para este maravilhoso canal. E não vou nem me dar o trabalho de censurar o que estava nos outros marcadores. Depois eu coloco algumas coisas em relação à descrição do vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Deem aquele like para moralizar. Eu vou talvez até referenciar um texto por falar em humildade, que eu escrevi sobre um ponto de virada na minha vida, que me fez me apaixonar completamente pelas ciências econômicas. Então, e também o curso de escola austríaca, o curso de microeconomia irão voltar, cada um ao seu tempo. O curso de escola austríaca provavelmente vai continuar aí até eu finalizar esse livro aí do Biratan Jorge Orio, e eu vou seguir depois com a microeconomia e eu vou focar exclusivamente em microeconomia e nos meus projetos acadêmicos, tá? Então, a maior parte do que a gente vai aprender aqui, depois a gente vai integrar a microeconomia junto com a escola austríaca, né? Na análise de processos de mercado tem uns papers legais sobre isso também que eu vou tentar desenvolver aqui em vídeo. Eu estou lendo um livro do Israel Kirzner que chama Market Theory and the Price System, que fala da microeconomia com análise de processos de mercado, que é muito interessante. E depois eu vou até organizar alguns outros cursos básicos aí, ou em parceria com o Henrido, eu já faço algo mais avançado em micro, tá certo? E com mais um outro amigo meu também, que é meu parceiraço, que manja pra caralho de economia matemática e estatística. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Like, favorito. O favorito não existe mais. E se inscrevam no canal e ativem os sininhos das notificações. Fui.